Bismillahirrahmanirrahim. Para o dia de hoje, inshallah, vamos falarmos acerca do I. O I terá o som de I quando a palavra ultimar com um consoante. Exemplo: crianças, kid. Depois de I apareceu um consoante. A palavra doente, sink. Vejamos aqui, depois de I apareceu consoante C. Aqui nós não vamos reparar o número dos consoantes ou das letras. Mesmo se aparecessem 4 consoantes, quantas consoantes foram aparecer, nós não reparamos o número de letras que apareceram, mas sim, depois de I, qual é a letra que procedeu. Nesse caso, depois de I, o que procedeu é um consoante, isto é, o C. Aí fez com que o I tivesse o som de I. A palavra six. Vejamos, depois de I apareceu um consoante. A palavra fit. Depois de I apareceu um consoante. Fez com que o I mantivesse o som de I. Atenção, terá o som de I se a palavra for a ultimar com um consoante que não seja R. Todos os consoantes, claro que sim, terá o som de I, além de ultimar com um consoante R. Isto é, depois de I, se aparecer R, então a regra não será essa, que o I terá o som de I. Quando é que o I terá o som de E? O I terá o som de I, quando depois de I aparecer R. Vejamos, a palavra fear. Vejam essa palavra aqui. Aqui, depois de I, apareceu o R. Então, aqui, devido a esse R, o I terá o som de E, F vai manter, e R, nessas situações, não terá nenhuma pronunciação, vai morrer. Então, teremos como fonema FEM. Segundo exemplo, a palavra camiseta. Reparam lá essa palavra aqui. Vejamos que depois de I temos R. Então, quando a pronunciação, esse I, R, vai cair, E, vai mudar, I vai mudar em E. Nisso, teremos como leitura dessa forma: shirt, t-shirt. Temos, por exemplo, terceiro. Na palavra terceira. Reparam lá que depois de I apareceu o R. Então, nesse caso aqui, o R será mudo e o I transformará E. Nisso, teremos como pronunciação det. Esse R que for aparecer no meio não terá nenhum som, será mudo.
Então, essas são situações em que o I é lido por E. Quando é que o I terá o som de I? Como eu falei aqui, o I ou então terá o som de I, ou então terá o som de E, ou então terá o som de I. Quando é que terá o som de I? O I terá o som de I se a palavra ultimar com a letra E. Vejamos isso. Por exemplo, a palavra ótimo B, temos isso aqui. Reparamos aqui que a palavra ultimou com E. Então, aqui o I terá o som de I, o E vai manter, N vai manter, E vai manter. Logo, na leitura teremos como leitura a fine. Fine. Segundo exemplo, a palavra mentir, que quer dizer a palavra mentir. Lie. Reparam aqui que depois de I apareceu E. Claro que sim. Mas aqui o que nos importa é que a palavra ultimou com o quê? Então, vimos que a palavra ultimou com E, então é a razão pela qual transformamos o I em I. Logo, nós lemos por lá. Lie. Esse E transforma o I em I. Por um outro exemplo, temos a palavra tempo. Tempo. Essa palavra tempo ultimou com que letra? Ultimou com E. Então, esse E fez com que mudasse o I. Isso teremos aqui como pronunciação I vai mudar em I. O T vai manter, o resto vai manter e a pronunciação será time. 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 Temos também como exemplo a palavra branco. Quer dizer, enquanto. Vejamos aqui, a palavra enquanto. Aqui a palavra ultimou com que letra? Claro que sim, foi E com E. Então a minha regra disse o quê? Disse, se a palavra ultimar com E, então o I terá o som de I. Aí nós vamos ler por white. White. Primeira situação em que o I terá o som de I. Segunda uma outra forma, ou seja, segunda situação em que o I terá o som de I é quando a palavra ultimar com G, H, então terá como pronunciação I. Hoje vejamos isso. A palavra reparam aqui que a palavra, essa palavra aqui ultimou com GH. Ultimou com GH. Então, esse GH fez com que o I tivesse o som de I. Vamos ler high, high, high. Um outro exemplo, a palavra luz. A palavra luz
Vejamos que depois de I apareceu GHT. Então, isso fez com que o I mudasse do som. Logo, aqui o I terá uma pronunciação com o som de I. O L vai manter e o T vai manter. Atenção! Quando é assim, quando aparecer GH ou GHT, então o tal GH será mudo. Quando aparecer GH, então o G será mudo, ou então, se depois de H aparecer uma outra letra, então o G será mudo, o H será mudo. Mas se aparecer GH e não aparecer mais uma outra letra, então aqui somente o G é que será mudo, como vimos no exemplo passado. O exemplo passado vinha assim: hi. Então, aqui o G vai morrer, não terá nenhuma pronunciação. Só vai ficar com pronunciação isso que se transformou em I e H. Logo vamos ler I. E se depois de GH, depois disso aparecer uma outra letra, então aqui nessa situação duas letras vão morrer. Isto é, o GH vai morrer e H também vai morrer. Vejamos aqui no exemplo. Vejam aqui no exemplo que depois de GH apareceu o T. Então aqui o G vai morrer, o H vai morrer, vamos ficarmos com somente L I T. E esse I é aquele que transformou-se com o som de I. Logo teremos como leitura light. Morreram quantas letras? Duas letras. A primeira letra é que morreu é G, a segunda letra é H. E por fim, a situação em que o I é lido por I é quando ultimar com IND. Isto é, se a palavra ultimar com I, N, D. Em toda ocasião que a palavra ultimar com IND. Então, o I terá o som de I. Pois vejamos aqui na lousa os seguintes exemplos. Para olhar esse exemplo aqui. Depois de I, ou seja, a palavra ultimou com o que? ND. Então, essa palavra ND, não sei se é palavra ou são letras. Então, fizeram com que o E tivesse o som de I. Então, nisso será assim: blind. Temos um exemplo concreto. A palavra, vejamos, depois de I apareceu ND. Fizeram com que o I tivesse o som de I.
Então, vamos ler mind. Mind. Por exemplo, um outro exemplo, a palavra bonita. A palavra bonita. Depois de i, ou a palavra ultimou com o que, vamos como que a palavra ultimou, vejamos que ultimou com duas letras que é N e D. Então, essas letras fizeram com que o i tivesse o som de I. I. Em outro exemplo, a palavra reparam aqui, a palavra kind. Kind. Depois de i, ou seja, a palavra última com o que? ND. Então, ND fizeram com que a palavra mudasse do som. Isto é, a letra I levasse o som de I. Portanto, essas são ou foram as situações em que o I terá o som de I. Terá o som de I. Ou então a palavra ultimou com E. Tivemos o exemplo de fine, time, tudo isso aquilo que nós vimos. Ou então a palavra ultimar com GH. Por exemplo, a palavra high, right, light, night, essas todas as palavras ultimam com, ou então possuíram depois de I, vieram essas duas letras GH. E por fim, ou então a palavra ultimar com ND. Tivemos como exemplo a palavra blind, mind, land, entre as outras palavras que nós vimos como nossos exemplos. Portanto, essas três situações o I terá com o som de I. E para voltando atrás, que o I terá o som de E quando depois de I aparecer R. Tivemos como exemplo filme. E a vantagem que nós sabemos nesse exemplo é que o I manterá mudo, não será lido. Então, vamos ler femo. E por fim, na primeira regra dizemos que o I terá o som de I quando for procedido com um consoante. Se a palavra ultimar com um consoante. Tivemos muitos exemplos. Um dos exemplos é feet, six, kid, entre os outros exemplos que nós vimos. Portanto, são essas três situações em que o I mantém ou muda. Rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dê a máxima compreensão daquilo que nós acabamos de ouvir e daquilo que nós vimos. Que Allah nos dê a máxima compreensão. Se até hoje você não se juntou com a gente, então eu acredito que está a perder boas aulas que poderiam te ajudar na leitura, ou se sabes ler, poderiam te ajudar no melhoramento da sua leitura. Para se juntar com a gente é muito simples, é só ir nos nossos canais e lá digita para encontrar todas as aulas, sendo essa a nossa terceira aula. Tivemos como a primeira aula acerca das letras fonéticas da letra A. E como a segunda aula falamos de E, e hoje, alhamdulillah, falamos
da letra I. Portanto, gostaria de pedir você, meu irmão, que se